E aí, galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje, cara, vai ser um compilado dos últimos vídeos que a gente andou fazendo, tipo, sobre, não sharding, né? Sobre channels, sobre sidechains, sobre plasma chains e etc. E, cara, basicamente, tudo isso que a gente foi vendo ao longo dessas semanas, tudo isso são soluções diferentes, ou melhor, tentativas de solucionar problemas da blockchain utilizando o que a gente chama então de Layer 2, ou segunda camada, né, da blockchain. Mas assim, eu estou falando da segunda camada e a gente nem definiu exatamente o que seria a primeira camada. Cara, basicamente é o seguinte, a diferença entre primeira camada e segunda camada é que a primeira camada é a blockchain em si, é toda aquela arquitetura que a gente explicou lá no vídeo da blockchain que faz uma blockchain funcionar, beleza? E Layer 2, então, ou seja, a segunda camada, seria uma camada de suporte a essa primeira camada, onde a gente consegue implementar algumas coisas sem ter que alterar a estrutura da blockchain original. Então, tipo, a gente vai manter aquela arquitetura original, mas a gente vai começar a implementar coisas que dão suporte, ou seja, ajudam, melhoram a performance, melhoram a velocidade, né? Diminuem custo, esse tipo de coisa da camada principal, que seria então a blockchain em si. Beleza? E aí, por que a gente então vai fazer isso? Cara, basicamente é o seguinte: na primeira camada, os desenvolvedores encontraram um problema que é mais ou menos o que eles chamam, mais ou menos, né? É basicamente o que eles chamam de trilema da blockchain. Ou seja, toda vez que eles investem em um desses três campos que eu estou apresentando aqui, escalabilidade, descentralização ou segurança, os outros dois itens, né, os outros dois aspectos da blockchain acabam tendo então perdas. Mas como assim? Cara, imagina o seguinte: imagina que um conjunto de desenvolvedores que faz uma blockchain X resolve investir em escalabilidade pra cacete. Então, tipo, a escalabilidade aquela blockchain, quando a gente fala de escalabilidade, né, é que ela consegue crescer de maneira muito fluida, assim. Ela não tem muito impacto pelo fato de estar crescendo, ou seja, muita gente está usando, a gente não vai sentir então tanto impacto. Só que quando eles fazem isso, por algum motivo, isso acaba causando então uma queda na segurança daquela rede, ou né, tipo, geralmente os dois, né? Então, diminui a segurança da rede e diminui também a descentralização dessa rede. Então, por exemplo, uma possibilidade seria, tipo, alguém acabar uma exchange, né, uma corretora, vai lá e cria a própria blockchain dela. Então essa blockchain meio que está centralizada ali. O problema de estar centralizada é justamente que a gente acabou de então reduzir a descentralização, né? Ou seja, tem menos nós, menos pessoas rodando aquela rede. Elas, óbvio que as pessoas podem estar usando, mas elas não vão estar executando os nós que formam a rede, né? E aí isso também acaba gerando, tipo, poucos pontos de falha. Então, tipo, como tem menos nó rodando, se esses nós acabarem tendo problemas de segurança, tipo, problema de, sei lá, o nó cair, ou então, tipo, alguém conseguir tomar, como tem menos gente na rede, né? Alguém conseguir, então, tomar 51% da rede, a rede se torna não mais segura, porque aí transações fraudulentas vão poder acontecer. Que é aquele lance que a gente falou lá atrás também sobre, tipo, o ataque dos 51%, né? Que é quando alguém toma 51% da rede, ele basicamente controla a rede inteira. Ele pode aprovar transações que nunca aconteceram de verdade, beleza? Então isso acaba causando também uma queda na segurança. Só que, cara, digamos que a infraestrutura dessa empresa é tão bizarra, que eles conseguem acumular, né, receber um monte de gente usando. E aí, então isso seria um baita investimento, né, um baita up na escalabilidade, ou seja, eles conseguem receber gente de maneira absurda, só que eles acabaram causando esses dois problemas aí. Beleza? Então, cara, isso basicamente foi só para dar um conceito, uma ideia para vocês do por que a gente não. A gente, né? Os desenvolvedores da blockchain não estão atacando diretamente esse layer, né? Ou seja, eles não estão alterando muito a estrutura da primeira camada, né? Dessa camada onde a blockchain em si está existindo. E por isso, então, eles começaram a pensar em soluções que sejam alternativas, ou seja, tipo, meio que fora dessa arquitetura, mas que se conectam a essa arquitetura de alguma maneira. E aí, a primeira, não necessariamente nessa ordem temporalmente, ou tipo, essa ordem aí que está sendo implementada, tipo, não é isso, mas a primeira que eu vou mostrar para vocês, então,
seria o conceito das sidechains. Assim, eu já mostrei isso em outros vídeos, eu vou deixar os links aqui. Isso aqui vai ser mais um overview de o que seriam, então, esses mecanismos de suporte da segunda camada, né? O que formaria, então, essa segunda camada da blockchain, beleza? Então, tipo, o primeiro item de suporte, digamos assim, seria a sidechains. E o que é a sidechain? Cara, basicamente é o seguinte, eles têm aqui a main chain, né? Então tem uma rede principal e essa rede recebe suporte, então, de redes externas, redes de fora que foram criadas simplesmente para dar suporte a essa rede principal. E aí, para isso, a gente acaba criando uma ponte, né? Tipo, ou seja, essa sidechain aqui é literalmente uma sidechain, né? Tipo, é uma blockchain completamente apartada, né? Tipo, ela é completamente diferente, ela tem sistema de segurança diferente, mas ela consegue pegar informações aqui. Ela pega informação e transações, né, da rede principal, executa esse tipo de coisa, tipo, funciona como uma blockchain normal ali do lado de fora, e quando a pessoa quiser migrar, então, para a rede principal novamente, ela usa a ponte novamente para voltar, então, essas informações, ou então, tipo, transações compiladas que foram realizadas ali na sidechain. Então, ela volta. Então, basicamente, cara, o que ele faz é, loca um dinheiro aqui desse lado, libera uma grana desse outro lado aqui, e aí transaciona aqui com um custo bem menor. Então a ideia é que essas sidechains, por elas serem paralelas, né, tipo, estarem fora, em geral o custo delas de taxa, né, para fazer uma transação vai ser menor. Provavelmente a velocidade vai ser menor também, né? E aí, tipo, ela pode ter mais segurança, menos segurança. Aí vai depender do projeto da sidechain, porque como eu falei, é um projeto à parte, beleza? E aí essa sidechain realiza todas essas transações. E quando a pessoa quiser voltar então para a rede principal, ela simplesmente vai lá, usa de novo essa ponte daqui, né? E aí volta lá para a rede principal com tudo que ela arrecadou aqui do lado da sidechain. E é isso, beleza? Indo para o próximo, então, a gente tem o conceito de rollups. A ideia dos rollups é basicamente o seguinte. Imagina que a gente vai realizar um monte de transação, só que a gente não quer usar a rede principal, porque, cara, o problema da rede principal é que ela está muito congestionada, as taxas dela estão muito altas. Então o que a gente faz? A gente realiza uma série de transação off-chain, ou seja, tipo, é como se a gente fizesse uma mini redezinha aqui, né? A gente pega, sei lá, um conjunto de nós ali pequeno, realiza uma série de transações, e aí depois dessas transações estarem todas executadas, o que a gente vai fazer é basicamente, cara, gerar um compilado disso, ou seja, a gente vai, cara, zipar. É pegar a lista de transações, lista de bloquinhos ali que foram criados, sei lá, e tipo, dar uma zipada no negócio e devolve isso como uma única transação, então, dentro da rede principal aqui, a mainnet, né? Então, cara, a ideia é que para cada linha, cada transação realizada na mainnet, a gente tem um compilado desse que, sei lá, representam 10 transações. E aí, só nisso, só da gente fazer essa série de, tipo, transações off-chains aqui, a gente tem um custo muito menor, a gente tem um aumento significativo de quantidade de transações por segundo, né? Porque digamos que, sei lá, a rede principal faz 10 transações por segundo, só que agora cada transação, ela não é exatamente uma transação. Lembrando que uma linha, né, nessas redes, ela ou vai ser uma transação pura, né, uma troca, um envio de dinheiro do indivíduo A para o indivíduo B, ou então ela vai ser um conjunto de dados. É realmente um conjunto de dados. E esse conjunto de dados pode ser esse zipzão aqui que a gente está mandando, que esse zip contém um compilado de 10 transações. E aí só nisso a gente vai ter 10 transações por segundo, só que agora cada transação dessa aqui a gente vai substituir por um compiladinho, e cada compilado são 10 transações também. Então a gente tem, tipo, cara, basicamente 10 vezes 10 transações aqui, beleza? E aí, GG, a gente deu então um super up usando então esses rollups. E aí, só lembrando que existem hoje em dia duas implementações aceitas, né, usadas de rollups nas blockchains. O primeiro deles é o ZK Rollups, que significa Zero Knowledge Rollups, ou seja, tipo, a ideia é que a rede principal não precisa ter conhecimento nenhum sobre as transações que rolaram na off-chain, né? Fora dela, fora dessa rede principal. O que acontece vão rolar umas transações lá fora, alguém vai aprovar essas transações, vai gerar esse compilado e junto do compilado essa pessoa então vai dar uma prova de que aquele compilado dali é verdadeiro. E aí ele publica isso na blockchain, né? A blockchain recebe aquilo ali, faz a validação, né, com essa prova, né, verifica essa prova
verificar essa prova, ele simplesmente vai lá e manda ver, deixa rolar que o bagulho, tipo, tá aprovado. A outra situação seria então o Optimistic Rollup, ou seja, ele simplesmente acredita a priori de que qualquer compilado que entre na rede principal é verdade, mas o problema disso é que qualquer pessoa dentro da rede vai poder então, tipo, questionar a veracidade daquilo, já que, tipo, a priori ele está considerando, mas né, nada garante que é verdade, que, tipo, todas as transições ali não são verdadeiras, né, não são fraudulentas. Então o problema desse cara aí é que geralmente leva uma semana, em torno de uma semana, beleza? Para que essas transações sejam realmente, tipo, registradas na rede principal, porque é o período que os desenvolvedores acharam que seria válido outras pessoas terem o direito de questionar a veracidade desse compilado, né, desse rollup. Beleza? Cara, a ideia do rollup é literalmente você pegar, tipo, um pergaminho, escrever um monte de transação, enrolar e publicar só o rolo, mano. Tu publica a parada enrolada lá dentro da rede principal, beleza? Isso foi só uma analogia besta, assim, só para vocês lembrarem a ideia do rollup. E aí, cara, aqui eu anotei que, ó, geralmente o ZK Rollup, ele é muito mais rápido, né, porque não tem esse lance de esperar, tipo, uma semana para as transações serem registradas, mas o problema deles é que eles são muito, muito mais difíceis de serem implementados, porque eles usam umas paradas de criptografia que aparentemente são meio dark, né, tipo, meio tensas de implementar, mas assim, né? Nem tudo é tão tranquilo de fazer. Então, esse é o problema do ZK Rollup. Já o Optimistic Rollup ele é muito mais simples de implementar. A implementação dele é razoavelmente tranquila. Dá para usar vários smart contracts assim, tipo, meio tranquilaço. O problema é que a gente tem que esperar então uma semana para a parada, tipo, ser realmente registrada. Então eles acabam sendo mais lentos. Belezinha? Indo para a próxima técnica, cara, a gente tem os channels. E channels eu achei muito maneiro quando eu entendi o que significavam os channels, né? Como é que funcionava a ideia do channel. Basicamente é o seguinte, imagina um contrato onde algumas pessoas vão tipo, usar esse contrato. Eles viram para a mainnet e falam, cara, nós três aqui vamos usar esse contrato. Digamos que são três amigos. E esses três amigos viram lá e falam, cara, vamos pegar o contrato. Eles publicam na rede que vão usar o contrato. Esse contrato ele é multi-sign, né? Tipo, para uma transação, uma mudança de estado dentro do contrato ser realizada, mais de um indivíduo, a maioria das pessoas que estão usando aquele contrato tem que assinar uma mudança de estado. Então, no caso desses três amigos, ao menos dois amigos têm que assinar, falando, cara, beleza, a gente realmente quer mudar esse estado, beleza? E outra parada interessante é que a qualquer momento, qualquer um deles pode sair do contrato. Isso tem uns pormenores aí que eu expliquei lá no vídeo, então dá uma olhada lá se quiser entender um pouquinho melhor. Mas basicamente a ideia do channel é, abrimos esse contrato, os caras fazem transação a rodo, mano, a rodo. E tá tudo dentro de um contrato, então, tipo, essa parada não tá sendo publicada na rede principal. Na real, nem tá sendo publicada na rede, né? Tipo, é só um contratinho ali que eles estão transacionando entre eles off-chain. Então, pegaram um contrato, criaram uma subnet, digamos assim, né? Que é esse off-chain. Então, eles meio que se conectaram entre eles, tipo um WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp. Largaram 3 pessoas dentro do grupo do WhatsApp. Então, o contrato seria criar o grupo. São 3 pessoas lá dentro, essas 3 pessoas estão trocando mensagem, que no caso não vão ser necessariamente mensagens, né? Podem ser mensagens do tipo uma mudança de estado. Imagina um jogo da velha, né? Então cada jogada seria uma mudança de estado, mas pode ser transação também. Então imagina que esse contrato está sendo usado entre eles, cara, porque eles estão, sei lá, estão fazendo uma conta de quanto é que eles vão gastar durante o mês. Então eles saem regularmente, cada um paga uma conta, e aí eles vão registrando isso dentro do contrato, chega no final do mês, eles vão lá e falam, não, beleza, vamos fechar esse contrato, fechar as contas, né? E a gente abre um próximo contrato para o mês que vem. A ideia é basicamente isso, sem ter que ficar pagando as altas taxas, né, da rede lá, e sem ter que ficar esperando essa parada ser executada na rede. Então eles fazem tudo isso no channel, né, tipo, nesse contratinho do lado de fora, tipo, taxa baixíssima, velocidade altíssima, fazem só entre eles, a rede principal não tá sabendo essa parada, no final eles pegam essa parada, fazem um compilado, né? Então, tipo, no fundo, a rede principal nunca fica sabendo de todas essas transações. A única coisa que acontece é que cada uma dessas transações aqui, no final, quando eles fecham esse contrato, se tornam essa transação TX' aqui que eu tô chamando. Então é tipo um compiladão que o contrato pega, faz as contas e fala, fulano tá devendo dinheiro para ciclano. E aí ele fala, beleza, se está devendo, então ele tem que transferir. E aí ele publica, então, essa única transação aqui
na rede principal falando, olha, fulano tá transferindo X moedinhas para ciclano lá, porque ele tava devendo. E é isso. Cara, GG, acabou uma transação só publicada, sendo que aqui eles podem ter feito, mano, papo de, sei lá, 1000 transações ali, entendeu? Então eles fizeram 1000 transações a custo régua, velocidade bizarra, e aí chega no final eles só viram e falam, mano, estamos publicando aqui o compiladão. Pá! E é isso. GG, Channel eu achei o bicho, de verdade, eu achei muito maneiro quando eu tava estudando. E aí o último, cara, que é o que eu achei mais chatinho, de verdade eu achei mais chatinho. E se pá, eu ainda não entendi bem o suficiente, porque, mano, sei lá, de todas as outras, essa foi a que eu vi a parada mais, assim, pra mim é a mais chatinha. Diria até que a implementação mais, nem me chamou tanta atenção assim, mas eu posso estar errado, obviamente, né? Então, vamos lá. A ideia do Plasma Chains, cara, ao menos pra mim, pareceu um pouco com o Sidechains, ou seja, a gente vai ter redes filhas, né? Só que a parada do Plasma Chain é que essas redes filhas vão ter redes filhas também. Então, tipo, aqui a gente tem a rede principal, né? Rede principal. E essa rede principal tem uma rede filha aqui e uma outra rede filha aqui. E essa rede filha aqui tem essa rede filha aqui, essa rede filha aqui, essa aqui tem essa aqui e essa aqui. E assim por diante, mano. A parada é, tipo, criar uma árvore, né? Uma árvore de redes agrupando, né, então, por algum assunto específico, né, algum conjunto de pessoas ali, simplesmente para dar velocidade nas transações. Então, assim, tem lá o seu valor, mas eu achei bem mais legal todas as outras implementações do que essa aqui. E aí, para evitar problema de, tipo, falta de sincronia, né, tipo, cara, no final tem que ter um consenso do que rolou aqui, tem que ser registrado alguma coisa aqui na mainnet, né. Então, para evitar que nego mande umas paradas fraudulentas bizarras aqui, de tempos em tempos, uma hash, né, tipo, um conjunto de, um estado da rede, um estado mesmo, tipo, das transações que rolaram, como é que a rede tá, quais são as pessoas usando e tal. Então é meio que uma foto, tiraram uma foto ali da rede, naquele instante, de como é que a rede tá, o que já rolou na rede. E aí eles geram, então, uma hash, que é essa tal dessa foto, e essa hash, cara, como ela é uma árvore, né, ela é calculada baseada nas filhas. Então, digamos que esse AABB daqui, ela é, cara, uma operação matemática entre esse 29AB aqui e esse 3CEE aqui. A gente vai lá, faz uma operação, sei lá, soma os dois, e aí isso vai gerar esse estado daqui, né? Junto, obviamente, junto com o estado real desse cara daqui. Então, soma com isso daqui também, né? E aí isso gera, então, essa hash AABB. E aí, essa hash AABB com esse cara daqui, que foi formado também a partir desse cara e esse cara, né? Então esse maluco com esse maluco daqui, mais o estado aqui dessa rede, geraram então essa hash aqui, CC78. E aí esses dois malucos aqui juntos, combinados também, vão gerar uma nova hash aqui, sei lá, tipo 7777. E aí essa parada é o que vai ser meio que publicada na rede principal, falando, mano, o estado dessa árvore inteira, desse trambolho todo que está funcionando aqui do lado direito, é essa resta aqui, beleza? Então, se alguém chegar para você no futuro e falar que o estado nesse tempo era, sei lá, 5577, mano, tu não acredita não, eu acabei de publicar isso aqui, beleza? E isso é imutável, tá? Porque, tipo, por que é imutável? Cara, a gente tirou uma foto da parada, tipo, é como se tu pegasse uma foto e editasse uma foto física, tá ligado? Tipo, não é uma parada muito plausível, assim. Deve dar pra fazer, sei lá, mas a priori não dá pra fazer, beleza? Então, tipo, a ideia do Plasma Chain é justamente fazer essa árvore de mini redes, né, de sub-redes, para agilizar, então, as transações. Cara, essa é a última das 4 implementações aí que eu achei sobre essa segunda camada. E aí, aqui vai uma informação relevante ou não relevante, não sei. Mas hoje, no dia que está sendo publicado esse vídeo, mano, tem uma parada muito interessante rolando, que é basicamente a maioria, se não todas essas implementações da segunda camada, mais o sharding, que é uma parada que a gente também já falou, mas é digamos que é um upgrade na primeira camada. Tudo isso está sendo implementado agora, né? Hoje, na rede da Ethereum, gerando então o tal do Ethereum 2.0. E, mano, isso eu espero que seja o bicho daqui para frente. Vai dar ao menos a minha expectativa é que a rede da Ethereum dê um boost bizarro. Ah, e um detalhe lá, quando eu tava falando das sidechains, cara, a Ethereum já tem isso implementado. Já fizeram mais de uma sidechain.
A sidechain que hoje é bastante usada para Ethereum, no caso, cara, é a Polygon. Eu tô aproveitando só porque eu tô falando da Ethereum 2.0, né? Basicamente é isso, mano. Então a Polygon é uma sidechain, ou seja, a Polygon depende estritamente da existência da rede Ethereum. Se a Ethereum acabar, a Polygon acaba. Se a Polygon acabar, Ethereum continua rolando, beleza? Só vai perder então uma sidechain dela que hoje em dia é razoavelmente importante. Belezinha? Cara, era isso que eu queria apresentar para vocês. É mais ou menos um compilado do que a gente veio estudando e o porquê que eu tava falando então dessas paradas, né? Simplesmente para formar a ideia dessa segunda camada que os desenvolvedores da blockchain estão implementando. Belezinha? Valeu então, falou e até a próxima!